a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia, somos os amigos da cidade, começando a semana com você, semana de atividades, semana de trabalho, semana de alegria, semana de descanso, a hora para todas as coisas, né? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, para nascer, para viver, para morrer, para plantar, para colher, há tempo para todas as coisas. Mas infelizmente algumas coisas acabam atravessando o caminho e destruindo aquilo que Deus planejou para que o tempo fosse feito da forma certa. Não haveria motivo de falarmos de Natal e do mês natalino se nós não lembrássemos que Natal significa o nascimento do Salvador. O Salvador veio para trazer a salvação. Muitos comemoram e muitos correm de um lado para outro nas suas mensagens de diversas formas e na sua maneira de expressar o seu momento de festa. Mas esse momento de festa, momento de Natal, antes das luzes, deve mostrar para cada um de nós que o Salvador nasceu. E novamente eu digo, não haveria o porquê celebrarmos a vinda do Salvador, o nascimento do Salvador, se nós não tivéssemos a salvação. E o que é a salvação? A salvação é olhar não para a manjedoura, mas é olhar para a cruz. E é encontrar na cruz o Cristo crucificado, seu sangue derramado, a terra recebendo o seu sangue, o sangue do justo por nós, os pecadores. E quando olhamos para a cruz, e ao olharmos para a cruz, identificarmos que ali ele não merecia estar, nós é que merecíamos, cada um de nós com o peso do seu pecado. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o resgatador, Jesus Cristo, vem e nos traz a salvação. Isso é Natal. Celebre o Natal, reúna sua família, faça suas compras, cante, planeje, enfeite. Mas antes de tudo, celebre a sua salvação, creia na sua salvação e tenha a certeza da sua salvação. Só para encerrar, eu trago aqui o livro do profeta Isaías, hoje no capítulo 52. E no capítulo 52, o profeta, ele declara que Jesus Cristo, ele foi desfigurado. Ninguém mesmo queria olhar para ele, porque não havia beleza alguma sobre a sua dor. Essa é a nossa salvação. Receba Jesus, entregue para ele sua vida, peça perdão dos seus pecados, perdoe, acima de tudo, como ele também perdoou. E aí, nós vamos começar a comemorar o verdadeiro Natal, o Natal da salvação. Esse é o programa Amigos da Cidade, fique conosco, temos um momento muito importante com vocês nessa manhã e eu sou a pastora Juliana. Temos hoje um entrevistado, um amigo da cidade, alguém que veio alguns anos atrás e veio para ficar. E hoje percebo que ele é um homem apaixonado pela cidade e conhece muito bem a cidade e os assuntos que acontecem na vida particular, na vida de grupo de pessoas. E eu acredito que você também conhece o nosso entrevistado ou já passou por onde ele atua. Né? Hoje nós vamos falar sobre cartório. Nós trazemos aqui o seu Valdemar. Bom dia, seu Valdemar. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, pastora Jurema. Bom dia a toda a equipe. Bom dia, nossa amiga Flávia. É um prazer muito grande estar no seu programa para a gente discorrer um pouco sobre os assuntos relacionados a cartório. Eu dizia no programa de rádio que o cartório ele trata sobre a vida, sobre a morte, ele trata sobre o viver do cidadão, a compra, a venda, e também trata sobre o casamento e também trata sobre desfazer o casamento. Exatamente, pastor. Inclusive, costuma-se dizer, é uma pura realidade, que o cartório está para a pessoa desde o nascimento até a sua morte. Por quê? Quando ela nasce, ela tem que ser registrada no cartório. Quando ela morre, ela tem que ser registrado o óbito em cartório. E na sua vida, no decorrer da sua vida, nas compras, nas aquisições, nos seus bens patrimoniais, também o cartório está sempre relacionado com a vida das pessoas.
Por isso que a gente tem esse contato muito intenso com a população da cidade, né? Devido a essa gama de serviços, essa gama de atividades que a gente tem, sempre relacionado ao público, né? E o senhor é um apaixonado por aquilo que faz? Eu adoro demais o meu serviço. Aliás, foi o único emprego na minha vida, né? Eu comecei com 16 anos em cartório, estou com 61 hoje, e sempre somente trabalhei em cartório. Então, eu sou tremendamente apaixonado pela lide cartorária. E dentro desse período de tempo que o senhor está envolvido com o cartório, a vida toda, eu diria, né? Muitas mudanças, ou elas, assim, diríamos que elas são relativas? Não, acontecem muitas mudanças, inclusive recentemente, essa questão do inventário e do divórcio, que não era atividade nossa, era estritamente ligada ao judiciário. Quando a pessoa falecia, né, tinha que fazer o inventário via judicial, com toda aquela tramitação, aquela demora toda do processo, então era atribuído exclusivamente ao fórum. E essa mudança realmente ela beneficiou bastante a população, inclusive ela acelerou bastante a resolução do problema do inventário e também da separação e divórcio. Antes as pessoas, seu Valdemar, elas faziam seus negócios, compra e venda, e faziam um recibo ou uma declaração. Talvez ainda hoje existam documentos como esse, mas tem validade? Pastora, infelizmente existe até hoje as pessoas que se contentam com o que eles chamam de um documentozinho. É uma palavra que eu acho estritamente horrível, porque está em jogo o seu patrimônio, está em jogo a sua luta para comprar uma casa. Às vezes a pessoa luta anos e anos, consegue aquele dinheiro para comprar um imóvel e às vezes é ludibriado porque não toma algumas precauções. Então essa questão de fazer um pequeno recibo, isso não existe. A pessoa que adquire o imóvel, ela tem que se dirigir até o cartório vai examinar toda a documentação e vai fornecer para ela a relação do que precisa. O próprio cartório vai atrás dessas certidões para que ela tenha uma segurança máxima naquilo que está fazendo. Eu não recomendo que se faça um pequeno recibo, que se faça algum documento. O ideal é que se faça um documento definitivo, que é a escritura, que vai dar garantia para aquela pessoa que está adquirindo e dela não ser lesada, que ela tenha bastante segurança. Para isso existem os cartórios, onde o cartório não é tudo que é feito lá é cobrado. Essa orientação, nós temos obrigação de dar essa orientação para as partes, principalmente com relação a imóveis urbanos e rurais. E a população às vezes desconhece que nós estamos lá para prestar essa assessoria gratuita, e é uma obrigação nossa como cartorário ajudar a população nesse sentido. Então, se a pessoa ela faz uma venda, ela tem toda a orientação na documentação de como será feita essa venda. Assim como a compra, né, assim pastor? Como a compra. Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque, às vezes, as pessoas elas não vão ler o documento como deveria ser lido, e quando é falado, ela assimila mais, né? Todo documento feito em cartório, ele é feito a leitura para as partes, né? Então, a pessoa vai assinar sabendo o que está assinando, porque o próprio tabelião, os seus assessores, seus auxiliares, fazem a leitura do contrato de compra e venda, fazem a leitura de qualquer declaração de um recibo, um atestado que a gente faz, tudo é lido antes que a pessoa assinar. Daí a importância do cartório. Sim. Seu Valdemar, e com respeito a testamento? Testamento é uma coisa que eu costumo falar sempre, que há muita confusão na população entre testamento e doação. Mas o testamento é feito em cartório, sim. O que é o testamento? A pessoa, em vida, ela acha, quer disponibilizar o patrimônio dela após morte, já deixar designado que fique para fulano, beltrano, ciclano. Mas, na realidade, existem alguns empecilhos legais. Por exemplo, a pessoa não pode fazer o testamento de tudo que possui. Ela só pode fazer o testamento da parte disponível. Então, às vezes, o que a pessoa quer, na realidade, é fazer a doação dos seus bens em vida para evitar o inventário futuro após a morte. O testamento ele não evita o inventário. Tem que ser feito o inventário. O testamento é somente um desejo de última vontade daquela pessoa. Agora, quando ela quer concretizar essa doação, essa transferência, isso é feito em vida. Mas o testamento tem sua validade e o desejo é que um dos herdeiros tenha um pouquinho mais de benefício que o outro. Então, a pessoa pode fazer o testamento. Mas há muita confusão entre testamento e doação.
E a pessoa pode realmente, em vida, distribuir os bens como ela deseja. Pode, ela pode Isso se... está dentro da lei. Pode, ela pode citar as pessoas, os beneficiários do seu testamento, apenas ela tem que respeitar o percentual, porque da sua parte disponível é que ela pode doar. Ela não pode, aliás, testar, ela não pode testar todo o seu patrimônio, somente a parte disponível segundo a lei. Uma pessoa mais idosa, que já passou assim dos seus 70 anos, a pessoa viúva e que casa-se novamente. Existe alguma situação de documentação com respeito aos bens nesse caso? Sim, existe, após os 70 anos, a pessoa só pode casar no regime de separação total de bens. Então, os bens que ela adquiriu não serão distribuídos com o seu parceiro, porque o próprio regime vai impedir isso. Agora, uma outra confusão que existe é que as pessoas acham que, a maioria das pessoas acham que um cidadão, uma cidadã com 60, 70, 80 anos de idade não possa fazer uma escritura, não possa fazer o seu testamento, não possa fazer sua doação por causa da idade. Não existe previsão de idade para se fazer documento. O que se exige é que a pessoa esteja com as faculdades mentais em dia, somente isso, não importa a idade. Pode estar com 90, 97, 35, 40. O importante é que as faculdades mentais estejam em condições. A idade não é problema para qualquer tipo de negócio, compra, venda, doação ou testamento. E qual situação que é necessário um advogado junto da pessoa quando vai tratar em alguma coisa no cartório? Todo o inventário e o divórcio é obrigatório a presença do advogado. É feito em cartório, é feito no tabelionato, mas a lei obriga a presença de um advogado na condição de assistente, de orientador. Então, é indispensável. Sem o advogado, não é possível se fazer nem o inventário e nem o divórcio em cartório. E outra condição também, quando há testamento no inventário, também não pode ser feito no cartório. Havendo testamento, tem que ser feita a abertura do inventário em juízo, ou seja, no fórum. E o cartório, ele pode indicar um advogado? Não, o cartório não pode indicar o advogado. O advogado é de livre escolha das partes. A gente orienta no sentido de que ele procure um advogado de sua confiança, porque é quem vai representar os seus interesses naquele ato, tanto no inventário como na separação. Como o senhor se sente hoje em Campo Mourão? Eu me sinto como se eu nunca tivesse morado em outro lugar. Eu já estou há 22 anos aqui, estou tão ligado, né, na cidade que, para mim, eu sempre morei aqui, eu nasci aqui, cresci aqui, eu não sinto diferença, né? Então, embora eu sempre falo que eu só passei na minha vida por 3 cidades, né? Que foi Nova Londrina, lá no extremo noroeste do Paraná, depois fui a Paranavaí e vim a Campo Mourão. Então, o meu trajeto é curtinho, é só aqui no interiorzão do Paraná, mas aqui em Campo Mourão eu me sinto muito bem, me sinto como se eu nunca tivesse, como se eu tivesse nascido aqui, me criado aqui, passado toda a minha vida aqui. O senhor é um homem que gosta de fazer exercício, caminhada? Eu sou um adepto do futebol, né? Eu adoro jogar futebol. Eu sou, como dizem os meus amigos, eu sou muito teimoso, eu continuo insistindo em jogar futebol até hoje. Mas com certeza o senhor tem um grupo, né, que joga Temos. com o senhor, Temos uma equipe, mesma estrutura física. Isso, da mesma idade, né? Inclusive, a gente sempre diz o seguinte, quando um não chega no horário, a gente vai logo no prevê, na capela, ver se não está lá devido à idade, né? No bom sentido, viu, pastor? Brincadeira. Mas temos a nossa turminha que joga aos domingos, lá na unidade de polo, das 10 ao meio-dia, 2 horas de futebol de salão, sempre aos domingos. Ah, que bom, que bom. E hoje, olhando o Campo Mourão, quando o senhor chegou, né, 21 anos atrás, o senhor pode ver... Não, a diferença, houve uma diferença fundamental na cidade. Quando eu cheguei aqui, realmente eram imensos buracos, as praças totalmente abandonadas, né? E realmente vivíamos uma época de, principalmente as crianças eram muito pedintes, o que tinha de pedintes, né? Era uma coisa assim, um tanto, de início até tive aquele impacto, né? Mas isso mudou muito, a cidade hoje está maravilhosa, desenvolveu demais, né? E eu tive a honra e o prazer de participar desses últimos 20 anos da evolução, do desenvolvimento de Campo Mourão. Hoje nós temos as faculdades que fazem grande diferença. Muita diferença. A faculdade, a indústria do ensino, ela é fantástica e ela faz com que a cidade se desenvolva, com certeza. Nós tivemos um fato muito triste que aconteceu nesse final de semana em Campo Mourão. E toda Campo Mourão fica abalada e fica ressentida com esse fato.
E o senhor trabalha diariamente com o povo, com situações alegres, com situações tristes, com famílias que estão vivendo momentos difíceis também, alguns que vendem chorando porque tem que vender, outros que compram, né, com alegria, mas compram com o choro daquele que está vendendo. Viver essa situação deve ser bastante complicada, né? Com certeza, pastora. E aquilo que a senhora falou, o que dá um prazer para a gente é quando a gente vende, quando a gente faz o documento de uma pessoa que está vendendo para adquirir um imóvel maior e o que está comprando, porque também vai pegar o imóvel maior. Quer dizer, quando o documento satisfaz e alega a ambas as partes, é a maior satisfação nossa. Mas, infelizmente, a gente convive muito com esse desespero da situação financeira, da pessoa ter que vender aquilo que lutou tanto para conseguir, que é apaixonado pelo seu recanto, pela sua casa, e ter que se dispor daquilo para poder pagar suas dívidas, é lamentável. Esse fato acontecido agora no final de semana também é uma coisa difícil a gente aceitar, uma festa de formatura com familiares, e acontecer um fato como esse, é lamentável. Infelizmente, a segurança tem deixado muito a desejar, não só em Campo Mourão, no Brasil todo, mas o fato nosso aqui desse final de semana foi bastante lamentável e com certeza vai repercutir muito e negativamente. Negativamente. Tudo que traz uma repercussão negativa, ela machuca todo cidadão. Com certeza. Todas as famílias, né? Todos os jovens. E que nós possamos ver uma mensagem diferente dentro das famílias, a mensagem da unidade e da fé, do companheirismo, porque nós sabemos que quando uma família é afetada dessa forma, né, a dor vai se espalhando em todas as toda famílias. A comunidade. Quantos filhos o senhor tem, seu Valdemar? Tenho 3 filhos. Né? Filhos. Todos em Campo Mourão? Todos em Campo Mourão. Um trabalha na Justiça Federal, o caçula é meu substituto no tabelionato, e o do meio está estudando hoje, inclusive, ontem esteve no Piauí fazendo um concurso para cartório, e também é outro apaixonado por cartório, e está lutando para passar num concurso, porque pouca gente sabe, acho que a maioria sabe, que o cartório não passa de pai para filho. Então, se ele quiser o seu cartório, ele tem que batalhar o seu concurso e vai passar ou no Paraná ou outro estado, mas ele não vai ser o meu substituto, porque não existe mais aquela hereditariedade de cartório. Então, existiu por um bom tempo. Existiu, né? Por muito tempo, antes da Constituição de 88, os cartórios, a pessoa era nomeada para cartório e transferia de pai para filho, mas de 88 para cá não existe mais essa hereditariedade. Daí que o meu filho do meio, que é apaixonado por cartório, também vai ter que ralar, já acho que é o 8º ou 9º concurso que ele faz, e vai ter que fazer muitos até passar. Vai ter que estudar bastante. Hoje já está mais difícil, são muitos candidatos para um concurso como esse? São bastante. Na realidade, é uma profissão, a gente não pode negar, bastante rentável, né? E ela é procurada, inclusive, por alguns juízes de direito que deixam de exercer a sua função de magistrado para ser cartorário. Porque se você tiver uma atividade num cartório do tipo São Paulo, na capital, mesmo na capital do Paraná, é uma coisa bastante rentável. Tem bastante serviço, mas é bastante rentável. Então, isso tem atraído muitas pessoas, principalmente porque, para se fazer o concurso para cartório, é necessário que tenha o bacharelado em Direito. Então, a pessoa normalmente faz o curso de Direito e aquele que não quer advogar vai partir para os concursos, que pode ser de delegado, de cartorário, né, uma série de concursos. Então, por isso que a concorrência tem sido bastante intensa. Seu Valdemar, e atende também a região, o seu cartório, ou é só a cidade de Campo Mourão? Como que funciona? É uma comarca, né, que funciona para um grupo de cidades? Exato. O tabelionato, o meu cartório, que é um tabelionato, ele é diferente do registro de imóveis, diferente do registro civil, e diferente do cartório de protesto. Então, a nossa área de atuação do tabelionato, ela não é restrita à comarca, à área territorial. Eu posso fazer escritura em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Piauí, que, aliás, nós sempre fazemos, né? Então, eu não tenho essa demarcação territorial. Apenas que os documentos que eu faço aqui, se eles forem do Piauí, eles têm que ser registrados no Piauí. Se eles forem de Londrina, tem que ser registrados em Londrina. Não podem ser registrados aqui, no cartório de registro. Agora, eu posso elaborar os documentos aqui. Qualquer documento de compra e venda do território nacional pode ser feito no meu cartório. Não há essa restrição. Então, nós atendemos toda a região, né? E praticamente País todo. País todo. Eu tenho clientes em Londrina, tenho clientes em Paranavaí, tenho clientes em Curitiba, tenho clientes em Porto Alegre, né? Então, pessoas que moravam aqui,
que estão lá e que tem aquela confiança da gente, que às vezes está lá comprando ou liga para pedir uma informação, ou prefere que a gente mesmo atenda, né? Certo. E a gente faz com muito prazer. Então, quer dizer, compra-se uma terra em outro estado, o senhor faz toda a parte documentária e daí o senhor mesmo, o cartório, manda para outro cartório lá no outro estado? Pode ser, mas normalmente quando é outro estado a pessoa mesmo leva, né? Mas poderia ser sim. Eu, por exemplo, eu faço uma escritura aqui de Corumbataí do Sul e eu encaminho para o cartório de Regis de Barbosa Ferraz para ser registrado. Ou Maringá ou Londrina, né? Eu faço a escritura, encaminho para o registro, entrego ela pronta para que a pessoa não precise dispor de seu tempo. Então, eu faço toda a documentação, todo o serviço para que ela receba a escritura registrada aqui no meu cartório, embora o imóvel não seja daqui. Porque essa escritura é padrão, no país todo Padrão, vai ser... exato. Existem diferenças de estado para estado em alguns itenzinhos, né? Algum documento tem que ser apresentado. Mas no Paraná ela é quase que uniforme. Né? E essas diferenças, o próprio cartório entra em contato para saber. Exatamente. Como... Isso. A gente entra em contato com o colega cartorário desse outro estado e pede alguma informação, se há alguma divergência, alguma diferença, e obedecemos esses critérios e não há problema, porque cada estado tem o seu código de normas, né? Que é elaborado pelo Tribunal de Justiça, onde há uma regra a ser seguida. Então, cada estado tem o seu código de normas que tem que ser respeitado. Muito bem. Seu Valdemar, gostaria que o senhor deixasse, assim, para todos os nossos telespectadores, pessoas que estão nos assistindo, alguns só nos ouvindo, seu Valdemar, porque estão se arrumando, uma agitação, tem que ir para o trabalho, tomando aquele cafezinho rápido e assistem mais ouvindo o programa do que assistindo. Gostaria que o senhor deixasse, já que estamos entrando nesse momento tão natalino, né, tão forte, que o mundo todo vive de uma forma ou de outra, os cristãos vivem, mas hoje é uma celebração que, mesmo as pessoas não sendo cristãs, principalmente em outros países, eles também começam a aderir, né, participar com outras famílias. Que mensagem o senhor deixaria para nós, os moroenses? Eu espero que dezembro é um mês fantástico, um mês maravilhoso, é um mês que a gente se aproxima mais das pessoas, ele induz a isso, o Natal induz a isso. Eu espero de coração mesmo que todos nós tenhamos um excelente Natal, as nossas famílias reunidas com bastante saúde, bastante paz, que o ano que vem termine essas guerras, essas batalhas, essas mortes de Camorão que têm entristecido muito a nós, a comunidade, e que aproveitemos bastante esse Natal para reunir com a família. Eu estive com a minha sogra internada semana passada e ontem ela esteve de volta conosco, então é aquela satisfação de estar toda a família reunida, ver os filhos de fora. Então isso, que o Natal de nós moroenses, de toda a região, seja bastante feliz e bastante cristão. Que bom. Nós desejamos assim também, tá? Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção de estar conosco nessa manhã, aqui no programa Amigos da Cidade. O programa Amigos da Cidade tem esse interesse, trazer pessoas que tragam boas informações, que realmente tragam aquilo que tem de melhor no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Estamos à disposição de todos vocês. A senhora, quando precisar da gente, alguma informação, é sempre uma honra participar do seu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos ao nosso momento de oração.